Esther, um exemplo a ser seguido. Meu amado e minha amada, vamos para o 7º dia de um grande propósito para as nossas vidas. O livro de Esther é um dos livros da Bíblia onde Deus não é mencionado. Muitas pessoas ficaram incomodadas com este fato. Embora o nome de Deus não esteja neste livro, o seu trabalho é claro. Nós vemos que a sua mão está trabalhando através de todos os detalhes desta história fascinante e o cuidado providencial de Deus pelo seu povo. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo estará conduzindo a leitura do capítulo 7. Shalom. Em Esther 7 diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no 2º dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha, e o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém, e graças a Deus. Esther, um exemplo a ser seguido. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Livro de Salmos, capítulo 37, versículo 28. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desraigados. Salmos 37, versículo 34. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia mau. Provérbios 16, versículo 4. Iniciamos este 7º dia com alguns versículos que farão sentido a partir de agora. No 2º banquete de Esther,
ela fala abertamente sobre seus medos por sua própria vida e pela vida de seus companheiros judeus. O rei fica horrorizado que alguém planeja matar sua bela rainha e seu povo. Esther calmamente se vira para Ramã e o identifica como seu inimigo. Ramã se enche de temor quando todo o significado de suas ações torna-se evidente. Todos os seus esquemas e planos odiosos caem aos pedaços por terra. O rei fica furioso. Ramã implora por sua vida, mas é tarde demais. Ele é amarrado, condenado à morte e enforcado na própria forca que ele havia montado para Mordecai. Orgulho, egoísmo e vingança cresceram no coração de Ramã. Esse ódio o consumiu e destruiu em vez de destruir a Mardoqueu. Tudo que Ramã esperava fazer para seu inimigo foi feito a ele. Existe uma lei interessante em ação no universo. Quando abençoamos os outros, somos também abençoados. E quando amaldiçoamos ou fazemos mal a alguém, este mal também nos prejudica. Reflita sobre como você pode estar machucando os outros. Ore por eles e faça algo surpreendente, bom para eles. Seja uma bênção e, a cada encontro que tiver hoje, procure deixar as pessoas mais abençoadas do que estavam antes de lhe encontrarem. Compreendendo a mensagem do capítulo 7, a morte prematura rouba toda a vaidade do orgulho e dos inimigos do bem. O fim de Ramã ilustra o fim de todos os que se opuseram ao povo de Deus durante toda a história. O capítulo pode ser resumido em 2 pontos. Primeiro ponto, paciente e estrategicamente, Esther apresenta sua intrigante petição ao rei, seu marido. Segundo ponto, o promotor da morte dos inocentes morre na forca que ele preparou para Mardoqueu. Que ironia do destino! Deus triunfará miraculosamente sobre os inimigos de seu povo. Quem tenta frustrar os planos divinos terminará frustrado. Note, a destruição final é chamada de obra estranha de Deus. Em referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 21. Porque Deus não nos destinou para sermos receptáculos de sua ira, mas, pelo contrário, de sua salvação pela fé no Senhor Jesus Cristo. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por mais confusas que sejam as circunstâncias, por mais hostis que sejam as forças que se opõem ao povo do concerto de Deus, não importa quão desanimadoras sejam as deficiências do povo escolhido, nosso Criador fará triunfar o seu plano e os seus desígnios divinos. Salmos 33, versículos 10 a 12. E ainda mais, esse desígnio da vontade divina se aplica tanto ao bem-estar presente como ao futuro do povo de Deus, dentro dos movimentos complexos da história do mundo. Deus não é meramente um espectador dos eventos terrestres, ou um vaticinador do que a humanidade fará. Sua providência, de um modo misterioso, porém efetivo, leva avante o que o eterno conselho de Deus determinou e prometeu que deveria ocorrer no planeta Terra. Isaías capítulo 14, versículo 17. Preste atenção. Nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e queda dos impérios aparecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. O desenvolver dos acontecimentos, em grande parte, parece determinar-se por seu poder, ambição e capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderio e paixões humanas.
a força de um ser todo misericordioso a executar silenciosamente, pacientemente os conselhos de sua própria vontade. Creia que Deus é, primeiro, Senhor da história; segundo, soberano do universo; terceiro, Salvador, vindicador do ser humano; e quarto, supremo juiz. Tenham fé nele. Reavivemo-nos. No dia de hoje, eu destaco os versículos 5 e 6. No versículo 5, a declaração de Esther teve um efeito dramático sobre o rei. Esther incitara mais do que sua curiosidade. Ele ficou furioso. A vida de sua própria rainha estava em perigo por conta de uma conspiração de um de seus homens de confiança. A frase cujo coração o instigou reflete a força da emoção do rei nesse momento. E no versículo 6, Esther finalmente expôs o culpado. Não era outro senão Ramã, o opressor e o inimigo veroz. Não é de se admirar que Ramã tenha se perturbado perante Esther e o rei, em seu plano maléfico para assassinar seu inimigo. Sem perceber, ele colocou a vida da rainha em risco. Mensagens importantes que eu trago agora para a sua vida. Preste atenção. Enquanto Ramã tentava esquecer suas mágoas no banquete preparado por Esther, não sabia que estava diante de uma judia. O rei, não suportando mais o mistério de Esther, pergunta-lhe pela terceira vez: qual é a tua petição, rainha Esther? E finalmente ela revela o seu propósito em forma de súplica. Súplica por sua vida e pela vida de seu povo. Ramã é desmascarado e, perturbado, comete o desatino de lançar-se aos pés da rainha. Ato esse que causou maior fúria ainda no coração de Assuero. Sem imaginar, Ramã havia preparado a própria forca. Impressionante as palavras de Esther no versículo 4. Outra prova de que foi realmente uma serva do Altíssimo. Se ainda como servos e como servas nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. A preocupação de Esther não foi com a perda do bem-estar ou status real, mas com a vida. Não deve ser esta a nossa maior preocupação também? E aqui eu não me refiro à vida deste mundo como um sopro se esvai. Salmos 146, versículo 4. Mas a vida eterna. Esther não teria aborrecido o rei e tomado seu tempo se não fosse em defesa da vida. E o quanto não temos nos importado em aborrecer a Deus com nossas queixas sem sentido, com orações repletas de pedidos egocêntricos e cheias de orgulho próprio. Enquanto Ramã queria a glória para si, Esther manifestou total desinteresse pela exaltação própria, não fazendo caso de tornar-se serva se fosse preciso. O fim de Ramã foi apenas a colheita do que ele mesmo cultivou, pois quem planta o ódio colhe morte, e quem planta amor colhe vida. O inimigo está lhe oprimindo? Alguém lhe faz sofrer? Afixei na parede de meu quarto uma frase que me marcou e que procuro lembrar sempre que me sinto ofendido por alguém. Graças, ó Deus, por me permitir ser humilhado, pois é exatamente assim que quero tornar-me humilde como Jesus. Jesus nos deixou a mais preciosa lição de humanidade. Sua vida de serviço abnegado e de amor altruísta foi o maior dos exemplos de que podemos sim ter uma vida de serviço, ainda que para isso tenhamos que sofrer insultos, perseguições e humilhações. Cristo passou por tudo isso para que você e eu pudéssemos ter vida. Ele deixou o céu para que possamos estar
lá um dia. Que nossas orações estejam repletas de gratidão a Deus e de súplicas de uns pelos outros. Ainda que a nossa vida seja uma afronta àqueles que não desfrutam de um relacionamento pessoal com o Senhor, nossa atitude seja a de revidar com os joelhos no chão. E que, pela graça de Deus, essas pessoas arrependam-se enquanto há tempo e não recebam como salário o mesmo que recebeu Ramã. E eu encerro o 7º dia com o seguinte pensamento, e resumo final do capítulo 7. O segundo banquete de Ester foi um grande sucesso e foi a continuação do banquete do dia anterior. Mais uma vez o rei perguntou-lhe qual era o pedido de Ester e prometeu que ele seria atendido. Desta vez Ester respondeu e o destino de Ramã foi selado. O caráter do rei Assuero era duvidoso. Sua única qualidade redentora era sua afeição por Ester. Ele autorizou o extermínio de mulheres e crianças inocentes, sem questionar o menor detalhe. Ele também não teve dúvidas se devia ou não lucrar financeiramente com isso. Ele era um líder egocêntrico, arrogante e desinteressado. Os eunucos no banquete sabiam a respeito da forca de Ramã e estavam mais conscientes dos movimentos políticos no reino do que o próprio rei. A incapacidade do rei liderar, de prestar atenção aos detalhes e de pensar por si mesmo permitiam que Ramã emitisse o seu decreto. Entretanto, estas mesmas falhas de caráter trabalharam em favor de Ester. O rei prontamente acreditou que a versão dela dos acontecimentos era a verdade. Não foi por acaso que Deus permitiu que a bela e sábia Ester estivesse onde estava naquele momento da história. Ore para que Deus use você como parte do seu plano para salvar pessoas. E eu encerro com o desafio do dia. Se puder, separe 1 quilo de alimento não perecível e um item de higiene pessoal em uma sacola e deixe em um lugar onde você possa ver. No desafio de amanhã, direi qual será o destino desta doação. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Amém. E graças a Deus.